bom dia a todos. Eu quero iniciar o nosso momento de reflexão e diálogo com uma frase do Edgar Morin que vai nortear a nossa conversa hoje. Ele diz que em cada um de nós habita o desejo profundo de manter vínculos positivos com os outros. Falando em vínculos positivos, eu agradeço ao Ministério Público do Rio Grande do Sul que, pela Subprocuradoria Institucional, por intermédio do Dr. Marcelo Dornelles, pelo CEAF, por intermédio da colega Caroline Vaz e o Mediar, possibilitou a realização desse seminário. Agradeço aos amigos, colegas e a todas as pessoas que estão compartilhando esse momento conosco. Nós iniciaremos hoje uma série de reflexões sobre o futuro do Ministério Público, justiça restaurativa, autocomposição, e se estenderá pelas próximas 4 terças-feiras, nesse mesmo horário, das 10 horas às 11h30. Oportunamente, nós vamos divulgar, então, os próximos temas e os links para acesso. De imediato, eu passo a palavra ao Subprocurador para Assuntos Institucionais, Dr. Marcelo Dornelles, para a abertura do evento. Muito bom dia a todas, todos. Queria dizer que é uma honra para mim estar participando deste momento, desse curso tão importante. Queria inicialmente cumprimentar a nossa coordenadora do CEAF, a promotora Caroline Vaz, que vem aproveitando esses momentos aí desse novo modo de se trabalhar e de se capacitar e utilizando cada vez mais essas ferramentas tão importantes virtuais. E os cursos têm sido bastante efetivos, né? Bastante proveitosos, com uma participação cada vez mais intensa de colegas, servidores. Então, nós cumprimentamos a nossa coordenadora. Queria cumprimentar e agradecer a Fernanda Brau, que é a nossa moderadora. A Fernanda tem se dedicado de uma forma assim, muito particular, tem dedicado muito do seu tempo à capacitação nessa área de transformação de conflitos, especialmente da justiça restaurativa. Vem aplicando, que para nós é o mais importante, é aplicando no dia a dia da promotoria, né, e exercitando essa modalidade de resolução de conflitos. Então, a Fernanda vem se destacando assim, nessa área, e para nós é bem importante, Fernanda, ter cada vez mais colegas capacitados, a ponto de já estarem trabalhando em projetos tão importantes como tu tem feito, não apenas aqui no Estado, como fora. Então, para nós é motivo de muito orgulho essa tua dedicação, essa tua capacitação nessa área. Queria cumprimentar o professor Paulo Boratelli, né, um expoente desta área, né, consultor, psicólogo. Nós já o conhecemos de nome de bastante tempo, já faz alguns anos, o professor Paulo, que nós queremos trazer para alguns encontros aqui do Ministério Público. Agora chegou, então, o momento de que isso acontecesse, né? Nós queremos aproveitar a sua experiência, o seu trabalho nessa área e enriquecer o Ministério Público, os colegas, os servidores, com todas as suas contribuições tão importantes neste tema. Queria cumprimentar, vejo que está presente o Dr. Elcio Resmini Menezes, que é um dos principais nomes do Brasil na área de justiça restaurativa, né? Assim como o Dr. Sérgio Febach, que está presente também, são colegas que têm um histórico nesse trabalho, o Cláudio Stivaletti, né? Vejo que agora está entrando muitos colegas ali, né? Catiúcia, Bianca, o Bonetti, a Marcela Romeira, a Mariolina, enfim, não vou ter condições de citar todos, mas agradecer o interesse dos colegas estarem participando desse evento. Muito rapidamente, professor Moratelli, nós criamos aqui no Rio Grande do Sul o Mediar, o senhor deve já ter conhecimento. Na minha gestão ainda como procurador-geral, nós começamos a trabalhar de uma forma mais profissionalizada, mais direcionada na questão de solução de conflitos por forma de mediação, autocomposição, justiça restaurativa. Tem um histórico anterior do MP na justiça restaurativa, histórico bastante grande. Mas nós, com a criação do Mediar, nós começamos a concentrar isso, né? E capacitar, e cada vez se envolver mais. Então, isso é uma situação que não tem mais volta. Assim, me parece, o que nós temos observado ali no Mediar, eu enquanto coordenador, e participo diretamente de algumas mediações, como ontem, por exemplo,
nós fizemos uma mediação entre o Estado do Rio Grande do Sul e a Prefeitura de Porto Alegre no tocante ao retorno das aulas presenciais a partir da semana que vem. Então, o Ministério Público tem sido chamado a esse tipo de autocomposição, para servir efetivamente como mediador. Então, nós temos focado bastante nessa nova modalidade de solução de conflitos, bastante diferente da forma tradicional dos processos judiciais, enfim. Nós temos sustentado que a solução judicial deve ser a última possível, nós temos que esgotar as possibilidades de construção de solução. Nós temos sustentado que o Ministério Público tem esse papel fundamental de ser o condutor e encontrar a solução, ou seja, encontrar a resolução do conflito, independente de passar para um terceiro. Nós temos as condições de fazer a solução dos conflitos. E agora, mais inclusive na área criminal, por causa do acordo de não persecução penal, abriu ainda um leque maior ainda da atuação institucional, no sentido de o Ministério Público ser o elo de solução, e não o repassador de conflitos. Nessa linha, então, só para o senhor me situar, claro que eu estou falando mais do genérico da solução, e não exatamente do seu tema restaurativa, que entra dentro desse tema, né, como um dos braços importantes, e que muitos colegas têm feito esse trabalho, mas para dizer assim, o quanto o Ministério Público tem se envolvido. E a nossa ideia, ontem ainda, nós tivemos reunião do nosso grupo, grande grupo do Mediar, da qual a Fernanda faz parte também, a Carolina Vaz também faz parte, no sentido de cada vez mais a gente aperfeiçoar. Nós estamos tentando avançar para a criação de cargos específicos dentro do Ministério Público com essa temática, com essa atribuição, só para o senhor ter a ideia do como a gente tem procurado avançar nessa situação. Tá? Mas eu não quero me alongar, minha ideia era só lhe cumprimentar pela participação no evento, a expectativa que os membros e servidores têm da sua manifestação, cumprimentar a Fernanda por toda a dedicação, por toda a realização, e apenas lhe situar de que o Ministério Público do Rio Grande do Sul tem tido assim, uma atuação forte, tem se direcionado bastante a essa área de transformação de conflito de uma forma autocompositiva, mediação, negociação, todas as formas de autocomposição. Tá? Muito obrigado pela sua presença e um bom evento a todos nós. Bom, dando seguimento, nós vamos propor uma reflexão que, nos tempos incertos da pós-modernidade, nós nos deparamos com os desafios para todos os profissionais, em especial os profissionais da área jurídica. A incerteza, a fluidez, a velocidade das mudanças, que são constantes, elas são a marca da atualidade, sendo definidos, né, pela obra do Zygmunt Bauman pelo adjetivo líquido. Né? Na sociedade líquida, as organizações sociais devem ser necessariamente adaptáveis, com a finalidade de atender os interesses comuns, sob pena delas serem fadadas ao esquecimento. Essa adaptabilidade não significa dizer que o Ministério Público deve pautar sua atuação pelos aparentes anseios imediatos da sociedade, de maneira nenhuma. Mas implica dizer que, para lastrear a atuação do Ministério Público, nós, como seus representantes, devemos participar ativamente e efetivamente da sociedade, realizando com essa sociedade diálogos e criando conexões, enfim, coexistindo socialmente. Trata-se, então, daquela nossa conhecida consecução da vontade geral. O papel do Ministério Público, nesse mundo líquido, seria interpretar os interesses da coletividade e defender esses interesses, sempre conectado à realidade atual. Colegas do Ministério Público Brasileiro, como o Gregório Sagra de Almeida, Marcelo Pedroso Goulart, Rafael Moreno Machado, Daniele Arlê e muitos outros, inclusive aqui do nosso estado, o Dr. Marcelo, que nos acompanha hoje aqui, vem propondo que nós possamos evoluir, que a nossa instituição possa evoluir para um Ministério Público resolutivo. Rafael Machado, nosso colega do Ministério Público Mineiro, ele nos questiona sobre como fica a essencialidade do Ministério Público nesse mundo líquido.
O Ministério Público como uma instituição permanente, né, instituída para a defesa da ordem jurídica, do regime democrático, dos interesses fundamentais da sociedade, como órgão de acesso à justiça e agente de transformação social, com a incumbência de imprimir alterações significativas e positivas à realidade dos cidadãos. Como nós, enquanto instituição, nos posicionamos diante de uma sociedade tão fluida e com transformações tão rápidas e constantes. A Carta de Brasília foi um instrumento institucional editado pelo Conselho Nacional do Ministério Público, com o objetivo de modernizar a atuação extrajudicial do Ministério Público e com o objetivo de fomentar a nossa atuação resolutiva. E ela traz a proposta de que os membros da instituição, como agentes políticos, devem adotar uma postura proativa que valorize e priorize atuações preventivas, exigindo para isso articulação, especialmente quanto à formação de parcerias e identificação de campos conflituosos. Mas aí a gente pensa, né, como é que a gente vai superar, enquanto instituição, esse desafio de nos mantermos como uma instituição essencial diante de uma sociedade impermanente e inconstante? A essencialidade do Ministério Público não pode se sustentar apenas no texto constitucional, sob pena de ser minada diante dessa natureza líquida da pós-modernidade. As instituições devem se modificar em constante processo de evolução, escutando e interpretando os interesses sociais e garantindo o contínuo desenvolvimento social. Essa seria, então, a nossa missão de autodesenvolvimento. Parece, né, que se espera de um promotor de justiça pós-moderno que ele seja um verdadeiro agente político, contribua efetivamente para a construção de soluções para problemas que chegam até a sua promotoria, e também dos que ele, como ator participativo da comunidade, antecipa. Isso me parece que distingue promotor de justiça de gabinete e promotor de justiça proativo. A nossa legitimidade, enquanto instituição, ela estará afirmada se nós superarmos a perspectiva meramente processual e demandista da atuação, atuando de forma integrada e em rede, nos mais diversos níveis, local, regional, estadual, comunitário e, quem sabe, global, ocupando novos espaços e nos habilitando como negociadores, como mediadores, como facilitadores, como formuladores de políticas públicas. Como dito pelo nosso chefe aqui que nos acompanha hoje, quando viável, buscarmos a solução judicial depois de esgotadas todas as possibilidades políticas e administrativas de resolução das questões que nos são postas. No quesito capacitação dos membros e servidores, imprescindível que seja contínua e transcenda as matérias meramente jurídicas, alcançando conhecimentos multidisciplinares, inclusive no que se refere à ampliação das nossas capacidades dialógicas, de construção de consenso. É importante que a gente pense na formação de parcerias com núcleos de estudo e de pesquisa. Nós propomos que nós repensemos a nossa atuação, inclusive na esfera criminal, que é a esfera que nos identifica e que muito nos legitima socialmente. Nós teremos a oportunidade de refletirmos agora nessas próximas 4 semanas, em que colegas de outros estados e do próprio Ministério Público do Rio Grande do Sul apresentarão trabalhos inspiradores e efetivos. O desenvolvimento do Ministério Público, nós temos a plena consciência que é um processo de desafios internos e externos. No modelo anterior, nós nos firmamos como uma instituição essencial para dar início à concretização do projeto da Constituição de 88. Mas hoje, né, diante desses novos desafios desse mundo líquido, é necessário nos reinventarmos, mantendo a evolução dialógica constante. E sempre com a ideia de que problemas complexos
demandam soluções complexas. Quero trazer aqui uma frase linda de um psiquiatra de Uberaba, amigo do Paulo, e poeta, Jorge Bichuet. Ele nos diz que a vida é cais e mar, a vida é voo e ninho. A gente precisa ter a coragem de se aventurar ao mar, mas ninguém tem a ousadia de enfrentar a tempestade sem a segurança do cais. O que nos define como seres humanos é a nossa capacidade de nos relacionar. Os relacionamentos são o centro da vida. Bons relacionamentos nos mantêm saudáveis e felizes. E nós, como promotores da justiça, como procuradores, nós tratamos com pessoas e conflitos diariamente, como seres humanos também. E o conflito por si só, ele não é bom nem mal. O que gera efeitos construtivos ou destrutivos é a forma como se lida com o conflito. Eu acredito que o Ministério Público como instituição, ele precisa adotar um pensamento sistêmico que possa nos conduzir a fazer uso sempre do método mais adequado para tratar de forma mais ampla cada conflito. Seja a negociação, seja a mediação, seja a justiça restaurativa, e a justiça restaurativa nos oferece uma ampla gama de possibilidades, como os círculos de construção de paz, as conferências familiares, encontros vítima e ofensor. E nenhuma dessas modalidades é melhor ou pior que a outra. Existe a modalidade que é a mais adequada para aquele caso. E para isso, para que a gente cumpra integralmente a nossa missão, a nossa função constitucional, eu entendo que é importante que a gente aprenda sobre o uso adequado desses métodos. A forma como os conflitos vêm sendo tratados atualmente já se mostrou insatisfatória. O modelo atual evidenciou sinais de esgotamento e precisa abrir-se para novas perspectivas, nas quais há espaço, inclusive, para a poesia. Como dito por Charles Chaplin, não devemos ter medo dos confrontos. Até os planetas se chocam e do caos surgem estrelas. Nascem estrelas. Necessitamos buscar meios dialógicos e emancipatórios de resolução e transformação dos conflitos se queremos contribuir para a construção de uma sociedade mais pacífica. E essa busca pela paz e pela transformação das relações, ela não pode se basear na docilização dos corpos, mas no desenvolvimento da autonomia dos sujeitos. Termino, então, deixando uma reflexão. Por que a gente faz o que faz? Por que nós fazemos o que fazemos? E essa reflexão, ela foi fomentada no recente curso que eu e vários colegas passamos, organizado pelo Paulo, pela equipe dele, em que durante 120 horas de curso, né, que nós concluímos na última sexta-feira, nós nos perguntávamos, né, por que a gente faz o que faz? Né, porque quem sabe por que viver pode suportar quase qualquer como. Quem sabe por que viver pode suportar quase qualquer como. Essa frase é uma frase do Nietzsche, que é citada por Viktor Frankl na obra Em Busca do Sentido. Então, eu encerro essa introdução aqui, trazendo algum resumo, né, do que vai ser falado pelo Paulo, para que a gente comece a despertar em nós algumas reflexões, né, para que não só a gente consiga com que a nossa instituição evolua e acompanhe o desenvolvimento e seja um promotor também de desenvolvimento social, mas que nós, enquanto seres humanos, possamos evoluir também junto com isso. Então, agora, eu vou passar a apresentar o nosso palestrante de hoje, o Paulo Henrique Moratelli, psicólogo, delegado internacional para o Brasil da Sociedade Científica de Justiça Restaurativa da Espanha, membro do Conselho Global de Justiça Restaurativa Internacional dos Estados Unidos, integrante do Corpo de Instrutores do Fórum Europeu para a Justiça Restaurativa,
diretor executivo da Conosco, curador do Congresso Internacional de Justiça Restaurativa do Brasil, instrutor independente de círculos transformativos e peacemaking círculos, certificado por Kay Pranes desde 2012, capacitado em comunicação não violenta, conferências restaurativas e juntas restaurativas, capacitado em mediação civil, familiar, penal, penitenciária e transformativa, além de outros métodos de resolução e autocomposição de conflitos. Instrutor em atuação em todo o território nacional e também no exterior, em países como México, Espanha e Inglaterra, e teria expandido muito mais a sua atuação, né, se não fosse a pandemia esse ano, estaria lá pelo Oriente, enfim, mas isso eu vou deixar aqui para o Paulo conte. O Paulo aqui também, para mim, é um professor, é um parceiro dos nossos projetos, uma pessoa que se afiniza muito com o ideal de ser humano e de profissional em que eu acredito. Então, eu passo a palavra para ti, Paulo, desejando que nós tenhamos momentos de muito êxito, momentos de um bom plantio, para que futuramente tenhamos uma boa colheita aqui entre os nossos colegas. Obrigado, Fernanda. Consegue me ouvir bem? Sim. Me ouvindo bem? Ok. Bom, primeiramente queria agradecer, né, a abertura e as palavras do procurador, Dr. Marcelo Dornelles. Obrigado pela presença, pela acolhida. Eu queria agradecer a você, Fernanda, e ouvir rapidamente alguns colegas teus que estão aqui, que eu considero amigos também, o Elcio Resmini, a Ivana Rupes, o Sérgio Diefenbach, a Simone Martini, a Wanda, a Carmen Spaldi, enfim, integrantes do Ministério Público, ou servidores, né, que muito me alegra assim, poder ter como amigos, assim, é uma alegria muito grande. Sempre que eu tenho a oportunidade de participar com vocês de alguma forma, a primeira coisa que vem é uma responsabilidade, porque essa amizade, ela vem carregada de uma responsabilidade, né? Essa relação não pode se pautar só no afeto, né? Não pode se pautar só no carinho mútuo e no apoio mútuo. Tem que se pautar numa relação que possa ser também útil no sentido da instituição. Então, quando eu venho aqui convidado, eu sei que muito desse convite tem a ver, ou grande parte do convite tem a ver com afeto, que nós nutrimos uns pelos outros. Essas pessoas que eu lembrei aqui não são só essas, mas foi as que eu vi rapidamente aqui na sala. Então, isso é um excelente começo. A gente começar as coisas pelo afeto, mas precisa ir além. E nesse sentido, eu queria novamente dar uma contribuição que possa produzir uma reflexão. Acho que é o que eu posso fazer de melhor, já que ninguém melhor do que vocês, e você sabe profundamente, Fernanda, que essa é a minha crença, né? Ninguém melhor do que vocês para compreender e conhecer melhor a prática, o campo de prática de vocês, de conhecer melhor o trabalho de vocês. Uma das máximas que eu adotei na minha vida é de que cada um de nós, cada ser humano é o maior especialista na própria vida. E sendo assim, não cabe a nós, a nenhum de nós, dizer o que o outro poderia ou deveria fazer de melhor na vida dele. O que a gente pode fazer é contribuir com espaços de reflexão. E é basicamente isso que eu gostaria de aproveitar esse espaço hoje para fazermos algumas reflexões. Queria lembrar, não é a primeira vez, né, que eu tenho esse prazer e essa honra de contribuir. Eu já tive numa jornada do CEAF, acho que foi, eu nem lembro, 2016, talvez. Depois tive a possibilidade, também levado por vocês, né, especialmente aí, você, Fernanda, principalmente também a Ivana e o Elcio, para ministrar um curso com um grupo de servidores do MP, foi bastante interessante. E no ano passado a gente teve mais uma oportunidade de levar o Terry O'Connell para um workshop rápido de 2 dias, mas que creio que foi importante também, foi significativo. Então, eu queria celebrar essa parceria que começa
pela amizade e se estende pela parte da própria prática e do próprio trabalho em si. Então, eu queria fazer uma reflexão com vocês que parte desse lugar, que é o lugar que eu tenho pautado o meu trabalho, a minha reflexão, aquilo que eu penso que realmente seja a função social mais importante nesse momento, que é, né, na prevenção, mediação e transformação de conflitos, né? Então, eu quero partir daqui, mas a gente vai, e esse foi o mote, foi o tema do curso que a Fernanda se referiu, de 120 horas, mais que um curso, um percurso, uma jornada que nós fizemos juntos, né, refletindo sobre muitos temas e com muitas técnicas, e muitas teorias. E é um pouco sobre isso que eu quero conversar com vocês. Mas quero partir dessa reflexão do seguinte: o meu objetivo hoje aqui, e tenho falado isso com alguns promotores aqui do Rio Grande do Sul sobre isso, e também de outros estados, já há um bom tempo, de que a função social do MP, né, o papel social do MP, ele é muito importante. Eu diria que ele é extremamente importante, especialmente no momento que a gente atravessa, né? Não só no Brasil, mas no mundo. E isso leva com que a gente precise pensar, quando eu digo a gente, na verdade, vocês, né? Minha tarefa aqui é só mais a reflexão mesmo. Qual é o lugar da justiça restaurativa do MP e qual é o lugar do MP dentro da justiça restaurativa? Como essas coisas convergem, né? E é nesse sentido que eu queria fazer algumas reflexões. Então, é como um processo de busca de identidade, né? Quando a gente está evoluindo, crescendo, quando a gente está construindo a nossa identidade, isso é um processo. Nós, falando como psicólogo, né, nós sujeitos não nascemos prontos, não só fisicamente, né, mas também como indivíduos. A gente usando essa expressão processo de individuação, que é do Carl Gustav Jung, que é a minha referência na psicologia, esse processo, ele é um processo de uma caminhada, provavelmente, para quase todos nós, de uma vida toda. Nós nos tornamos pessoa, que também é um outro livro aí de Carl Rogers, Tornar-se Pessoas, Carl Rogers, que é uma referência muito grande também dentro da psicologia. Então, esse processo de individuação é o caminho que nós tomamos, enquanto sujeitos, para realmente construir o nosso eu, o nosso self, de uma maneira integrada, de maneira completa, ou seja, a gente realmente realizar os nossos deveres, conseguir alcançar o nosso objetivo, ou uma palavra que está na moda, os nossos propósitos de vida. Esses processos de individuação, eles são, obviamente, muito particulares para cada um. A gente pode estender essa ideia e pensar em processo de individuação de uma instituição, ou seja, quem somos nós? Então, eu creio que minha fala é totalmente congruente com a fala da Fernanda. Eu acho que ela resumiu todo o que eu pretendo dizer, porque nós estamos em constante transformação, né? No sentido de aprimorarmos a compreensão de quem somos, de qual é o nosso papel aqui nesse planeta, nesse momento no tempo e no espaço, e assim colocarmos em função todos as nossas características mais pessoais. Então, quanto mais nós conseguimos colocar em prática aquilo que nos torna indivíduos específicos, distintos uns dos outros, ou seja, nossas características mais essenciais, as nossas idiosincrasias, aquilo que nós fazemos de uma forma diferente dos outros, aquilo que nós entendemos de uma forma diferente dos outros. E a nossa própria ipseidade, que é aquilo que realmente determina quem sou eu, as minhas questões mais particulares. E é em busca disso que eu acredito que seja um momento fundamental para o Ministério Público,
especialmente no Brasil, com relação à justiça restaurativa. Então, esse processo de individuação, ele passa por um momento onde, vamos dizer assim, um momento anterior à justiça restaurativa no Brasil, onde tudo se dava de uma forma muito misturada, todas as instituições meio que trabalhando do mesmo jeito. E essa é a realidade atual ainda. A reflexão que eu trago é, como ir além agora? Já temos a base dessa ideia de justiça restaurativa, a base teórica e prática, como ir além? Como fazer agora com que o Ministério Público possa realmente realizar os seus deveres, né? Possa alcançar a sua identidade própria dentro desse processo. Outro conceito de Jung que eu vou trazer para a gente pensar isso, esse conceito de persona. Persona eram aquelas máscaras que se usavam no teatro grego vocês vão lembrar dessa imagem, aquela máscara chorando, aquela máscara sorrindo. Então vem dali esse termo, que são os papéis sociais que nós cumprimos. Isso tem a ver um pouco com o que eu já falei, dos nossos devidos, da nossa ipseidade, das nossas idiosincrasias. Nós começamos a formar a nossa persona, aquela pessoa, aquela papel, que eu exerço na comunidade, na sociedade, através da imitação, como seres humanos. A gente começa imitando nossa mãe, o nosso pai, e vai imitando outros exemplos que nós temos na vida, nossos professores e assim por diante. Mas é importante, e é importantíssimo, que em algum momento desse caminho eu comece a exercitar a minha própria persona. E é quando a gente, passando a adolescência, por exemplo, começa a escolher uma profissão, a gente começa a escolher os caminhos que nós queremos escolher, que nós queremos trilhar, que fazem sentido para nós. Eu tenho dito, em tom de brincadeira, mas falando sério, que no Brasil a justiça restaurativa está na sua juventude ainda, ela está na sua adolescência, passando por uma transição de uma idade adulta, mas ainda jovem. E é nessa fase que eu acredito que nós estamos agora, enquanto campo de saber, de conhecimento, de prática no Brasil. A justiça restaurativa, mais institucionalmente falando, tem aí 15 anos. Um pouco mais do que isso com as práticas iniciais. Então, é um tempo em que a gente começa a estabelecer umas bases desse pensamento dentro do nosso país. E é o momento agora, então, para o MP buscar a sua persona dentro desse campo do conhecimento. E a pergunta fundamental que eu acredito que se poderia fazer é: qual é o papel do Ministério Público, ou dos Ministérios Públicos, incluindo aí também os federais, né, para a transformação social, dentro da ideia da justiça restaurativa? Porque é óbvio, inclusive a Fernanda já falou isso, uma das funções, uma das missões do MP já está ali a questão da transformação social. Estou falando aqui do uso das práticas, teorias e práticas da justiça restaurativa dentro do próprio MP. Então, qual é esse papel? Será que todos os servidores, todos os promotores, todos os procuradores têm total consciência disso? De qual é o papel do MP para a transformação social no sentido do uso das ferramentas, das teorias e das práticas da justiça restaurativa? Eu me arriscaria a dizer que não, que é um começo ainda e precisa se discutir isso muito. Esse ponto que eu quero explorar com vocês hoje. Então, essa pergunta fundamental, ela pode ser respondida de muitas maneiras, ela deve ser respondida de muitas maneiras, e ela deve ser respondida pelos próprios servidores, pelos próprios promotores, procuradores do Ministério Público, e não por pessoas de fora, independente de quem seja, incluído aí eu. Então, não é minha função dizer qual é esse papel, mas sim de vocês encontrarem juntos essas respostas. Dentro dessa ideia de um papel do MP, ou dessa persona, que é essa forma como nós nos comunicamos, nos relacionamos com os outros,
vem a ideia do papel social do MP e da função social do MP. Como realmente colocar em função, em funcionamento esse papel e essa função social, tendo como uma bússola, como um norte, as ideias, os ideais, os princípios, os valores da justiça restaurativa. Mas a partir de um lugar que é o lugar do Ministério Público. Essa é uma questão muito importante. Essa é uma questão realmente fundamental. E isso vale também, tanto como para os promotores, individualmente falando, que é o que a gente tem aqui, vários exemplos de vários promotores que estão buscando o seu caminho, e a gente sabe dos desafios de fazer isso dentro de uma instituição, seja ela um MP, seja ela uma escola, enfim, qualquer instituição que já existe há muito tempo, ela vai se consolidando e ela vai se tornando cada vez mais fechada. E é preciso olhar para essa realidade atual, essa realidade do mundo atual, que convive muito mal ou dá muito poucas oportunidades de crescimento para as instituições fechadas. As instituições têm que se tornar mais porosas, trocar mais com o ambiente e com as outras instituições. Quero falar um pouco mais sobre isso depois. Então, a gente tem esse exemplo de vários promotores, a Fernanda citou vários, e eu relembrei alguns dos colegas de vocês que estão aqui hoje, que já estão em busca dele. Já estão em busca desse dever, dessa persona, de um promotor que realize na sua prática os valores, os princípios, as teorias e as práticas da justiça restaurativa. Contudo, eu sinceramente não vejo ainda, me perdoe se vocês veem assim, mas como eu sou de fora, olhando daqui de onde eu estou, desse meu ponto de vista, não vejo ainda como instituição o Ministério Público fazendo isso. Isso é natural, porque uma instituição que já existe há tanto tempo e já vem funcionando, ela acaba se tornando um pouco avessa a muitas inovações, porque teme que essas inovações possam tirar a sua identidade. Então, como que a gente pode fazer? Como que a gente pode, em busca desse processo de individuação, descobrir uma nova persona para o Ministério Público, sem perder a sua essência? Somente é possível isso gerando espaços dialógicos dentro da instituição. Esses espaços dialógicos são momentos como esse. São momentos como esse, são momentos como as formações, são momentos como o exercício das práticas a partir de casos concretos, como já o MP realizando a sua função também de fazer essa mediação social. Então, o primeiro tópico que eu queria abordar com vocês é isso. Então, como um processo de individuação, a busca de uma persona. Quem é o MP? Para este momento, no tempo, no espaço, nesse país, focando numa transformação social e usando para isso princípios, valores, ideias, práticas, métodos, teorias da justiça restaurativa. Quem é o MP e quem são os promotores que atuam dessa forma. O segundo passo, nesse processo de individuação, e aqui uma das ideias nas quais eu sou mais crítico nesse momento no Brasil. Quem me conhece sabe que eu tenho um viés crítico muito, muito grande sobre a justiça restaurativa, como ela está sendo usada, como ela está sendo implantada, e crítico não significa contrário, muito antes, ao inverso, significa querer tomar devidos cuidados para que as coisas funcionem bem. Então, esse curso que a Fernanda citou, que eu acabei realizando há pouco, de 120 horas, foram 2 turmas, dentro desse curso houve uma miríade de teorias e de práticas diferentes. E isso foi uma reflexão muito grande que eu fiz sobre isso. Eu vinha há muito tempo dizendo, olha, a gente corre um risco muito grande quando a gente aposta todas as nossas fichas num único cavalo, vamos dizer assim, né?
uma linguagem mais de apostador, que eu não sou. Mas quando a gente coloca todas as nossas esperanças numa única ideia, numa única teoria, numa única prática, e aí a gente acaba caindo numa vala comum e muito arriscada de criar ídolos e de criar ideologias. Isso é extremamente perigoso. Criar ídolos e criar ideologias, isso é melhor que aquilo, esse é melhor do que o outro, isso nos leva a enfrentamentos, isso nos leva a espaços onde, ao invés de realizar o potencial filosófico da justiça restaurativa como aproximação, inclusão e criar espaços dialógicos, você cria o contrário. Então, por exemplo, coisas que eu ouço Brasil afora. A justiça restaurativa é melhor que a mediação é melhor que a justiça restaurativa. Esse instrutor é melhor que aquele, ou essa do que aquele, ou esse do que aquela, e assim por diante. Isso, além de não trazer nenhuma vantagem no sentido do crescimento do campo e da melhoria das práticas oferecidas, isso cria rivalidades, enfim, é um pensamento pequeno, é um pensamento aí de um jogo ganha-perde, que acaba se tornando, qualquer jogo ganha-perde acaba se tornando, ao longo prazo, um jogo perde-perde, todos perdem. E não realiza a verdadeira ideia do jogo ganha-ganha, né? Buscando, inclusive, a teoria do John Nash, do teoria dos jogos, na ideia do ganha-ganha, que é a base da mediação civil, a mediação de Harvard, a mediação civil usada no Brasil. Então, como fazer isso? Primeira questão, abraçar uma diversidade teórica e prática. É extremamente importante irmos em busca de maiores e melhores e mais referências teóricas e referências práticas. Quando eu digo melhores, não digo melhores que já existem, eu digo buscar as melhores referências, né? Tanto na teoria quanto na prática. Então, por muitos anos no Brasil, se você pegar a literatura que tem sido produzida no Brasil, elas vão e giram em torno da mesma coisa, das mesmas ideias, das mesmas bases, e inclusive muitas vezes do mesmo programa, dos mesmos exemplos práticos. E isso acaba gerando um enfraquecimento desse campo. A gente perde a capacidade de diálogo, a gente perde a capacidade de criatividade, e a gente perde toda a potência da vida está na heterogeneidade. Essa é a potência da vida. E quando a gente trabalha com ideias homogênicas, e eu arriscaria dizer, eu tenho dito isso, hegemônicas, quem me conhece um pouco mais, e eu não vou abordar isso aqui, não é o tema, mas quando se cria uma ideia de uma hegemonia do discurso, eu tenho usado esse termo já há alguns anos, de uma ideia de que parece querer se constituir uma hegemonia do discurso do que é, do que pode ser, de quem pode ser, de quem pode fazer justiça restaurativa. Isso leva a um enfraquecimento gigantesco, a um distanciamento de pessoas muito boas. Isso é um problema muito sério, de pessoas, teorias e técnicas. Estou vendo aqui o Paulo Valério aqui, também presente. Um abraço, Paulo, saudade de ti. Paulo Valério é um provocador nas discussões, eu adoro isso. Realmente foi um prazer poder ter convido com você alguns cursos, Paulo. Então, essa diversidade teórica e prática, a gente pode realizar e pensar sobre isso fazendo essa pergunta. Quais as aplicações possíveis da justiça restaurativa dentro do Ministério Público, objetivando essa transformação social? Quando a gente pensa em aplicações possíveis, a gente tem que pensar em aplicações distintas. E aplicações distintas vão demandar olhares, teorias, filosofias e práticas distintas. A ideia que muitas pessoas parecem ter de que um teórico ou um instrutor ou uma prática ou um método possa solucionar tudo, ela é muito, além de falsa, ela é perigosa.
Ela é perigosa porque gera essa ideia que eu acabo de abordar, de uma ideologia predominante. E a gente sabe onde isso acaba. Isso acaba com pessoas abandonando isso por não se vincularem a uma ideia, não se vincularem a uma prática, não entenderem aquela como uma única possibilidade. Então, sempre que alguma coisa é trazida como uma possibilidade única, isso leva ao enfraquecimento geral desse campo de atuação. Diferentes áreas de aplicação, tanto internas quanto externas. Dentro do próprio MP, dentro dos espaços de relacionamento dos promotores, procuradores, dos servidores com os promotores e procuradores e assim por diante, há uma infinidade de possibilidades de aplicação dos princípios, dos valores, das ideias e das práticas restaurativas, de forma a aprimorar esses espaços, de forma a aprimorar a experiência das pessoas dentro do Ministério Público, de forma a aprimorar a forma como as pessoas vivem, convivem, trabalham nesse espaço. Não pode ser ignorada a importância dessas aplicações internas, por mais que elas socialmente não sejam tão visíveis. Às vezes, esse trabalho interno, esse trabalho de base, ele produz pouca visibilidade, especialmente uma visibilidade social, mas ele é fundamental. Ele é fundamental para as pessoas modificarem a sua visão desse espaço, a sua visão de si, a sua visão da relação com o outro, a sua visão da relação no meio ambiente. Eu vou falar sobre isso um pouco mais adiante. E, obviamente, as aplicações externas. E as aplicações externas são também quase que infinitas. Você pode usar essas ideias, essas teorias, essas práticas em qualquer campo de atuação do Ministério Público, em qualquer tipo de situação processual, em qualquer tipo de lide social ou entre indivíduos específicos. Enfim, você tem uma aplicação, uma ampla gama de aplicação. Situações onde você não tem uma vítima específica, que você pode usar os processos de surrogate encounter, surrogate circles, ciclos com substitutos, ou vítimas emprestadas, como alguns traduzem, ou quando você tem toda uma sociedade como vítima, possível vítima de uma situação, essa situação que nós estamos vivendo com a volta das aulas nas escolas ou não, quem são as vítimas? Nesse momento, talvez a pergunta é quem não é vítima nesse processo, né? Ou seja, quem é que não tem questões a serem olhadas e cuidadas para que todos se sintam bem. E, obviamente, para fazer tudo isso, você vai precisar de métodos distintos. Se você pensar que existe uma única ferramenta que possa ser aplicada a tudo, esse é um problema. Aquela velha frase, para quem só tem um martelo, tudo vira prego. E você acaba obrigando as coisas a se assentarem através de marteladas. Né? E a gente sabe que essa não é a solução adequada, não é a solução possível, não é a que a gente busca. Bom, dentro ainda da ideia de busca de identidade, né? É óbvio que nesse processo a gente vai ter que trabalhar na ideia do desenvolvimento de competências. E vejam, não é criar competências, porque essas competências já existem, mas é desenvolvê-las, fazer com que elas possam ser colocadas em funcionamento com muito mais eficiência, eficácia e efetividade. Né? Algumas pessoas vão dizer, mas você está trazendo falas que é da área do management, de eficácia, eficiência, mas não é disso que a gente fala quando a gente está prestando nosso serviço. As pessoas que nos buscam não esperam que sejam atendidas com rapidez, com competência e que nossa intervenção seja realmente resolutiva. Então, a gente precisa falar sobre isso. E aí a gente pode fazer essa pergunta. Como que o Ministério Público pode aprimorar sua capacidade de prevenir, mediar e transformar conflitos e crimes
incluindo aqueles sem vítimas e quando toda a sociedade é vítima. E vejam bem, como o MP pode aprimorar, porque o MP já sabe fazer isso, está no seu DNA. No DNA do Ministério Público, a questão da prevenção, da mediação e da transformação de conflitos. A questão aqui é aprimorar no sentido de usar ideias e práticas que possam fazer isso de uma forma mais profunda, de uma forma mais significativa e de uma forma mais conectada com a experiência dos próprios sujeitos, do ser humano, que é uma experiência dialógica e uma experiência relacional. Vocês podem pegar, quase todos os grandes pensadores vão dizer que o ser humano só existe como humano através das relações, né? Através das conexões entre si. É o que nos define como humano são as nossas relações. O Yuval Harari vai dizer isso no livro Sapiens, dizendo que o que nos permitiu, como Homo sapiens, a permanecer enquanto outros inimigos fracassaram, foi a nossa capacidade de contar histórias e, através dessas histórias, nos conectarmos uns com os outros, né? Você vai pegar autores como David Bohm, vai falar dessa ideia do wholeness, poderíamos traduzir como totalidade, onde todos somos igualmente importantes, cada um de nós. E, enfim, você vai encontrar muitos autores teóricos, filosóficos, dizendo sobre isso. Então, dessa ideia de desenvolvimento de competência, primeiro, a gente precisa passar a uma compreensão de fundamentos teóricos e práticos, e aí eu quero lembrar, o que eu estou falando especificamente do Ministério Público? Não estou falando só de fundamentos teóricos e práticos da justiça restaurativa, falando de fundamentos teóricos e práticos da justiça restaurativa dentro do Ministério Público. Façam sentido na praxis, no dia a dia, nas tarefas, na função social do Ministério Público. Okay? Ou seja, uma das questões fundamentais para manter a potência e a saúde de uma ideia é que ela seja flexível e que ela seja constantemente reavaliada e constantemente readequada, readaptada. Então, não há nenhum demérito ao que houve antes. E não há nenhuma ideia de enfrentamento com o que há agora. O que há é um olhar para o futuro, um olhar proativo, um olhar onde a gente vai buscar fazer o melhor para que a gente possa realizar aquilo que é a potência, o potencial da justiça restaurativa dentro do Ministério Público. Então, quando a gente fala em fundamentos teóricos e práticos, aqui eu não estou falando daquilo que já existe, daquilo que já está pavimentado, daquilo que já está sacramentado dentro desses processos, especialmente no Brasil. Mas estou falando de busca de um lugar, de uma verdadeira identidade. Construir as premissas de trabalho do Ministério Público dentro da Justiça Restaurativa, da Justiça Restaurativa dentro do Ministério Público. Quais são nossas premissas de trabalho? O que a gente acredita? O que nós sabemos ser verdade? Qual é a função social do Ministério Público? Quais são as nossas os valores que nós queremos colocar em prática, que nós necessitamos colocar em prática? Construir capacidade relacional. Essa capacidade relacional se refere àquilo que a Fernanda falou como uma capacidade dialógica. Então, capacidade dialógica, primeiro com quem? Eu comigo mesmo. Como é que eu posso dialogar comigo mesmo e, a partir desse diálogo interno, refletir sobre quem sou, sobre o que quero ser, sobre o que busco ser e ir em busca desse devir. Conversarmos uns com os outros, servidores, promotores, quem queremos ser coletivamente? Como queremos fazer coletivamente as nossas tarefas? Quem nós buscamos nos tornar? Estamos sempre nos buscando nos tornar algo ou alguém melhor. Esse é o objetivo de estar vivo. Então, a gente perder essa dimensão de buscar essa transformação constante, que sentido tem o estar vivo? É uma instituição que vai morrendo aos poucos, e uma instituição que é pouco
aberta às transformações. Não estou dizendo que o MP estou dizendo só que essa é uma questão muito importante de se colocar, manter-se aberto a essas transformações. Então, construir capacidade relacional também com as outras instituições, onde esse diálogo possa ser de paridade, onde esse diálogo possa dar através de um processo justo, onde todos têm clareza dos seus papéis, das expectativas dos outros e construir um engajamento. Então, essa capacidade relacional que vem através da capacidade de realizar o diálogo em todos os níveis e entre todos os níveis é o que vai nos fazer encaixar um quadrado dentro de um círculo ou um círculo dentro de um quadrado. Tem um filme de uma situação real que chama Apollo 13. É uma missão de ir à Lua dos Estados Unidos que fracassou por uma falha mecânica. E esse filme é muito interessante para quem trabalha com a ideia da autocomposição de conflitos. Eu sugiro que vocês assistam. O que acontece? Tem uma falha mecânica e, em determinado momento, o que mais coloca em risco, uma série de situações colocam em risco os astronautas ali, não vou contar o final, o que acontece, né? Quem não assistiu ainda vale a pena ver. Mas, em determinado momento, eles estão ficando sem oxigênio e saturados de gás carbônico. Eles vão morrer por conta da própria respiração, né, do produto da respiração deles. E eles tinham um problema que haviam duas naves acopladas e uma delas é a Apollo 13. Uma delas, os filtros eram quadrados e na outra o filtro era circular, que é uma enorme metáfora do que a gente está falando, né? De uma instituição que está sólida e de repente você quer colocar um círculo, né, como uma referência simbólica dentro de um quadrado. E eles tinham essa tarefa. Como ajudar aqui da Terra para que essas pessoas lá no espaço, 3 pessoas com recursos limitadíssimos, possam transformar um filtro quadrado para que se encaixe com um filtro circular, redondo, e assim eles possam sobreviver. Qual é o grande aprendizado desse filme? Eles só podiam contar com os recursos que eles tinham dentro da nave. Eles não podiam mandar para o espaço um novo filtro, uma nova nave. E é exatamente isso que a gente faz quando a gente atua numa dimensão de um conflito. Nós estamos de fora como mediadores desse processo, a gente não pode levar recursos para dentro desse conflito que essas pessoas não têm. A gente precisa fazer com que as pessoas entendam como colocar todos esses recursos que eles têm para construir algo novo. E esse filme mostra isso de uma forma, de uma situação real que a gente coloca no simbólico, aqui, de uma verdade muito grande. Então, como que a gente pode pegar todos os recursos internos do Ministério Público, incluídos aí os seus servidores, seus promotores, a instituição em si, as suas regras, etc. Como é que a gente pega tudo isso e transforma num novo olhar? Como é que a gente pode pegar ideias que são quadradas, que não significam que são ruins, e ideias redondas ou circulares, que também não significam que são melhores, são só distintas? Como é que a gente pode fazer essa conexão? Então, isso só acontece quando a gente desenvolve competências dos sujeitos para fazer e ter esse novo olhar. Essas competências vão se realizar posteriormente nas intervenções individuais, no 1 a 1, e nas intervenções grupais. Então, infelizmente, muitas vezes eu vejo pessoas já querendo estratégias de intervenção individual ou estratégias de intervenção grupal, que, aliás, hoje o grande foco maior é a estratégia de intervenção grupal, esquecendo que a maioria das intervenções são 1 a 1, são com o indivíduo. Então, é preciso, antes de chegar na ideia da intervenção grupal, antes de chegar na ideia da intervenção individual, desenvolver esses fundamentos teóricos e práticos, premissas de trabalho e capacidade relacional e dialógica. Então, isso tem que ser feito como e com quem? Com os próprios integrantes do Ministério Público.
Essas respostas vocês as têm. Elas precisam ser articuladas, elas precisam ser encontradas, elas precisam ser dialogadas, ajustadas, formatadas e, a partir daí, colocadas em prática. Então, eu acredito, sinceramente, que o momento de pegar práticas prontas e colocá-las em funcionamento passou. É momento de fazer um caminho contrário agora. Refletir sobre essas bases teóricas e práticas antes de sair fazendo a prática em si. Ok? Por quê? Porque se nós não refletirmos sobre por que aquilo que a gente faz hoje não atinge 100% do objetivo que eu gostaria que atingisse, se a gente não refletir por que a prática que eu uso hoje, por que os fundamentos teóricos e práticos que eu tenho hoje, que eu adoto hoje, não me satisfazem mais, e eu simplesmente trazer uma nova prática, eu vou, em muito pouco tempo, acabar fazendo com que essa nova prática seja realizada da forma como aquela prática anterior acontecia. Se eu não compreender os motivos pelos quais não estou 100% satisfeito com aquilo que eu faço hoje, não adianta trazer uma ferramenta nova. Eu não vou saber por que eu busco essa ferramenta. Então, a busca fundamental aqui é de um porquê, e não de um como. O como fazer isso são muitas as possibilidades. A Fernanda falou também, conferências familiares, conferências que têm nomes distintos no mundo todo, encontros vítima-ofensor, que também tem um monte de nomes distintos, vários formatos de círculos, os círculos de construção de paz e várias outras formas de fazer isso. Eu uso a ideia dos diálogos transformativos, enfim, há uma série de possibilidades de como fazer isso. Mas se a gente não entender o porquê a gente está buscando essa mudança, a gente vai repetir, a gente vai fazer mais do mesmo, e isso logo vai ser uma onda que passou. Vai ser mais alguma coisa que era legal, parecia legal, e daqui a pouco a gente não lembra mais do que a gente estava falando. Então é preciso realmente incorporar isso no nosso dia a dia, na forma como a gente se relaciona com os outros. Incorporar profundamente essas ideias. Ainda em busca de uma identidade. Como nós buscamos, enquanto sociedade, e principalmente aqui, hoje, para nós, como que o MP busca dissuadir os comportamentos inadequados? Esse, fundamentalmente, é a ideia do sistema de justiça, né? Que esses comportamentos inadequados pudessem, um dia, deixar de existir, né, utopicamente. Então, como o MP pode ampliar sua contribuição para a criação de comunidades e uma sociedade mais segura? De novo, eu coloco aqui como ele pode ampliar, porque ele já faz isso. O Ministério Público já contribui para a criação e a sustentação de comunidades e uma sociedade mais segura. Como que ele pode ampliar isso? Como é que ele pode, com outros olhares, com outras ferramentas, com outras ideias e com outras práticas, como é que ele pode fazer isso mais, melhor, com maior amplitude? A ideia fundamental do sistema de justiça baseia-se na punição, na promessa de uma punição para dissuadir os comportamentos inadequados. Vocês têm total noção disso, isso não tem funcionado assim, essa promessa não foi entregue. Essa ideia de que a punição resolveria não foi entregue, tanto que nós estamos aí com as cadeias abarrotadas, os altíssimos índices de crime e assim por diante. Porém, ainda é importante haver um cuidado com as instituições, com aqueles sujeitos que não se adequam às regras sociais, às regras de convivência social. Então, a ideia de extinguir pura e simplesmente a punição me parece não só utópica, mas perigosa. O que nós temos que fazer é acrescentar aí, em altas doses, uma dissuasão através dos bons relacionamentos. O que a justiça restaurativa nos ensina é que, quando as pessoas vivem em bons relacionamentos,
a tendência delas é de não ferir o seu semelhante, de não resolver conflitos de uma forma agressiva ou violenta, de não cometer crimes. Então, trabalhar os bons relacionamentos é uma forma muito eficiente de dissuadir comportamentos inadequados. O que não é eficiente e o que é equivocado? Usar estruturas dialógicas para modificar comportamentos. A gente modifica a experiência das pessoas no relacionamento, modifica o próprio relacionamento em si. Esses relacionamentos modificam os comportamentos. Quando você usa ferramentas para modificar comportamentos, você pode, geralmente, cair num risco muito grande, que é o da docilização dos corpos, daquilo que Foucault dizia. E isso é um risco. Novamente, tendo um olhar crítico aqui. Quantas vezes as práticas de mindfulness, de comunicação não violenta, de mediação, práticas restaurativas, de círculos, são usados para docilizar os corpos? Para que numa escola, por exemplo, os alunos sejam mais calmos, sejam melhores estudantes no sentido de atrapalhar menos as aulas. Qual é a diferença disso das práticas mais violentas do século passado, dos séculos passados, ou da medicalização, da Ritalina e outros remédios para acalmar o comportamento dos sujeitos? Nós estamos fazendo a mesma coisa. Isso quem diz não sou eu. Essa é uma crítica do próprio Marshall Rosenberg, criador da comunicação não violenta, quando ele diz que se você não abordar também as distintas relações entre os sujeitos dentro de uma comunidade, as diferenças você está usando a própria comunicação não violenta para docilizar os corpos. E a mesma coisa com círculos e assim por diante. Infelizmente, essa é uma realidade que as pessoas nem se dão conta que estão fazendo. A intenção é boa, o resultado não. O resultado não é, porque sem menos tempo, as pessoas perceberão que estão sendo sujeitos de uma experiência social. Vamos fazer isso porque essa turma vai ser muito melhor a partir de agora. Mas melhor para quem? Os próprios sujeitos ou só para o professor, por exemplo? Só estou dando um exemplo, mas isso está em todas as instituições. Então, esse é um risco muito grande. Se não houver compartilhamento de poder, se não houver uma atenção profunda para que não haja uma docilização dos corpos, nós corremos um risco muito grande de usar ideias, teorias e práticas que visam o bem comum, que visam a constituição de comunidade, para simplesmente oprimir através dessa ideia de um comportamento adequado as individualidades. E ao oprimir as individualidades, a gente não está ajudando o sistema, a gente está justamente matando a potência desse sistema, porque a gente está extinguindo as possibilidades de criatividade. Sem criatividade, sem potência de mudança, sem linhas de fuga, sem novos devires, e aí, Fernanda, não vai ter mais, só cais. Não tem mais mar, não tem mais a busca só cais. Nós vamos estar acorrentados a essa ideia vigente, essa ideia hegemônica que possa existir em qualquer instituição. Então, o MP é o espaço fundamental, ideal, para conjugar essas duas ideias, a punição quando necessário, mas especialmente os bons relacionamentos como uma forma de dissuasão dos comportamentos inadequados. E, obviamente, isso tem que vir fundamentalmente na prevenção. E aí é um campo muito fundamental do MP. O MP pode, inclusive, através desse acordo de não persecução penal, atuar nesse momento, nesse nascedor desses problemas e resolvê-los sem que o próprio processo judicial possa ampliar a espiral conflitiva, em busca dessa ideia de Ministério Público Resolutivo. Então, está totalmente na mão de vocês fazer e ter esse novo olhar. O que seria fazer justiça, do meu ponto de vista, e quanto isso se vincula, se adequa ao que é o viés
persona do Ministério Público, né? Então, fazer justiça ancorada nos valores humanos universais, respeitar profundamente os valores individuais e coletivos, focar nessas necessidades de cada um dos indivíduos e também das necessidades coletivas, tentando atender o máximo possível todas essas necessidades. Transformar as relações interpessoais e institucionais, ou seja, aquela capacidade dialógica, aquela capacidade relacional que eu falava anteriormente. Reconhecer e compreender que em cada situação específica, em cada instituição, em cada conflito, em cada família, em cada relação que exista, há uma série de transversalidades que podem ser atravessamentos, podem auxiliar ou pode prejudicar essas pessoas, essas relações, essas instituições. A gente tem processos sociais, culturais, políticos, econômicos, estruturais que precisam ser abordados dentro de cada um desses conflitos que estão sendo atendidos. É preciso interferir de forma sistêmica dentro dessas transversalidades, de forma que elas possam se realizar no sentido desses deveres, objetivar a transformação social através da transformação desses sistemas relacionais, familiares, comunitários, políticas públicas, sistema de justiça, ou seja, de dentro dessa experiência do sistema de justiça, e, obviamente, privilegiar a prevenção de conflitos e crimes. Nesse sentido, eu uso como referência essa ideia da Organização das Nações Unidas, quando atua na dimensão de conflitos pode ser dentro de um próprio país ou entre alguns países distintos. Então, a grande contribuição estaria realmente aqui no campo da prevenção dos conflitos. Ou seja, vamos atuar de forma preventiva. Qual é o lugar fundamental de atuar preventivamente a um conflito? A escola. Tanto é que muitos dos projetos e programas também no Ministério Público são voltados às escolas. Atuar com crianças, adolescentes, fazendo com que eles desenvolvam suas competências socioemocionais, desenvolvam a sua ideia de valores humanos, desenvolvam suas competências relacionais, porque fazendo isso, você naturalmente está dissuadindo os comportamentos inadequados, mas a partir da sua gênese, que é o fato de que quando você considera aquele outro como algo diferente de você, ou menor do que você produz aquela ideia de reificação, de coisificação, você acaba se permitindo ferir esse outro. Quando você olha para o outro como não tão diferente de você, quando você olha a esse outro com alteridade e com empatia, é muito difícil você realmente considerar que é aceitável ferir, machucar ou magoar essa outra pessoa. Então, é na competência relacional que está a chave da prevenção dos conflitos e crimes. Dentro dos processos onde o conflito já está instaurado, né, dentro dessas duas linhas, entre essas duas linhas, a gente tem a fase em que o conflito está deflagrado. A gente pode usar os processos de peacemaking, não confundam com peacemaking circles, pode ser uma dessas ferramentas, mas os processos de peacemaking é o processo de construção da paz, né? Podem ser várias estruturas, várias estratégias, mas é preciso também os processos de peace enforcement. É preciso, muitas vezes, ferramentas coercitivas de sustentação da saúde e da vida do sujeito. Então, por exemplo, você pode, ao mesmo tempo, colocar uma prática restaurativa e, ao mesmo tempo, submeter os sujeitos a uma intervenção do sistema de justiça na garantia de que, enquanto as coisas se ajustam, não haverá nova violência, não haverá um risco de morte, assim por diante. Cessado o fogo, né, ou seja, resolveu a situação imediata ali, os processos de peacekeeping e peace building. A sustentação a manutenção dessa paz construída. Na verdade, os processos de peace building, que são os processos mais amplos, eles já voltam a ser um processo de prevenção de conflito. Então, o processo de peace building é a prevenção da reativação daquele conflito específico e já trabalha também na dimensão da prevenção de outros conflitos
similares. Então, tudo isso aqui, todas essas fases, elas estão dentro do escopo do trabalho do Ministério Público e eles podem ser abordados, podem ser trabalhados, realizados através de ideias, filosofia, prática da justiça restaurativa. E esse lembrete, quanto mais a gente vem em direção a processo de peace building, mais é importante uma decisão política que não entendida também pode ser, mas não entendida não apenas como política partidária, mas a política da própria instituição. Então é preciso, quanto mais, porque você, obviamente, você percebe um processo de peace building, ele demanda muito tempo, ele demanda um esforço muito maior. Então, por que a instituição vai investir nesse processo? Porque isso vai, ao longo do tempo, gerar muito menos situações como essas que originaram esse caso específico. Então, é tornar um litígio público, um conflito particular, um litígio público. Então, quando você sai de uma situação específica, aprende com essa situação e ajuda as pessoas a aprenderem com essa situação e, a partir daí, não se envolverem em situações semelhantes. E a outra ideia que eu uso fundamentalmente é a ideia de Félix Guattari, das 3 ecologias, ou como ele chamava de ecosofia. Então, todas as práticas que nós vamos utilizar precisam dar atenção à subjetividade humana, dar atenção às relações entre as pessoas e dar atenção às relações entre o sujeito, os sujeitos e o seu ambiente. Não só o seu meio ambiente natural, mas o seu meio ambiente construído também, os espaços físicos onde nós habitamos. Então, é preciso que qualquer construção, qualquer pressuposto, premissa de trabalho, seja construída de forma a ter esses 3 olhares. O que nós fazemos como prática, como ideia dentro do Ministério Público, ajuda o sujeito a olhar e a conviver melhor consigo mesmo, ajuda as pessoas a se relacionarem melhor, ajuda as pessoas a se relacionar melhor com os ambientes onde elas estão inseridas, não só na ideia, mas isso é fundamental também, da preservação do ambiente, mas da preservação da minha relação com o ambiente e da forma como o ambiente se relaciona comigo. A Fernanda vai lembrar, dentro do curso a gente colocou a Regiane Pimenta falando sobre psicologia e arquitetura, o quanto o ambiente construído interfere nas nossas relações, né, no meu estado de humor, na minha saúde física e mental, e na saúde das minhas relações, e vice-versa, o quanto que a minha saúde mental, a minha saúde pessoal interfere no ambiente onde eu estou inserido também, o quanto isso acaba sendo sempre circular. Por isso essa ideia de que tudo está sempre o tempo todo em funcionamento e andamento, tudo conectado. Eu queria rapidamente, só para dar algumas possibilidades de aplicação, eu não vou falar profundamente sobre isso, fica só para mostrar um pouquinho o que, para quem está chegando agora, talvez, não sei se tem pessoas que estão começando a entrar nesse mundo, né, da justiça restaurativa, que eu prefiro chamar de justiça transformativa, mas isso é tópico para uma outra conversa. O que nós temos aqui? Na violência doméstica, por exemplo, só para muitas pessoas pensam o seguinte: a justiça restaurativa na violência doméstica é uma loucura. Porque para que você vai restaurar as relações de um sujeito que está causando tantos danos e talvez até tentando matar essa mulher? Então, por isso que eu prefiro o termo transformativo. Eu não vou poder abordar isso aqui no tempo que nós temos, mas, então, para mim, não há sentido falar em justiça restaurativa na violência doméstica. Para mim, é uma justiça transformativa, mas, como eu disse, isso é um outro tópico, fica para um outro dia. Então, se a gente pensar na comunidade, onde essa vítima e esse agressor, esse casal aqui, onde esse homem é o agressor dessa mulher,
estão inseridas, a gente pode fazer várias possibilidades que eu vou passar rapidamente aqui. A gente pode oferecer ciclos para vítimas, grupos de vítimas, grupos pequenos, 5, no máximo 10 pessoas, para falarem sobre o que aconteceu com elas e buscar o seu empoderamento, buscar a ressignificação da sua relação consigo mesmo, com as pessoas, com o seu próprio ambiente, reintegrar elas à sua comunidade. A gente pode oferecer ciclos para essa vítima com a sua comunidade, a sua família, os seus amigos, pessoas referência daquela comunidade, enfim, quem ela considere importante para ela, para aprimorar ainda mais a sua reintegração comunitária e construir planos de ação mais protetivos a essa vítima. Como eu disse, vou passar muito rapidamente por cima disso. Mesma coisa que a gente fez com as vítimas, a gente pode fazer com os agressores. Mas a gente já faz isso na Lei Maria da Penha, com a atenção que se dá aos agressores, os grupos reflexivos. Não é a mesma coisa, porque aqui quem são os protagonistas são os próprios agressores, onde eles vão encontrar os motivos pelos quais fizeram o que fizeram, e a partir daí modificar a sua relação consigo mesmo, com as outras pessoas com quem convive, ressignificar a sua própria trajetória de vida. Também grupos pequenos, com 5 a 10 agressores, para que eles possam refletir e modificar a sua visão de mundo e autorresponsabilização, gerar espaço de autorresponsabilização. O que a gente pode fazer também esse agressor encontrar-se com a sua comunidade, para esses círculos familiares. Pode ser que essa comunidade seja a mesma para a vítima e a mesma para o agressor, pode ser que tenha algumas pessoas diferentes aqui, mas a ideia também aqui é uma reintegração comunitária. A gente sabe que se isolar esse sujeito só vai piorar a situação, é preciso que ele possa ter maior competência nas suas relações e não excluí-lo da comunidade. A gente pode também oferecer círculos, por exemplo, de diálogo e compreensão. Eu estou usando círculos aqui como referência, tá? Não é uma prática específica, eu não estou falando especificamente de um formato de círculo, mas estou falando muito mais de encontros coletivos, tá? Círculos de diálogo e compreensão para a comunidade, onde nem a vítima nem o agressor vão estar presentes, mas são espaços de aprendizagem, são espaços de compreensão para interromper ciclos transgeracionais dessas violências. E a gente pode, vocês vejam aqui, nenhum desses tipos de encontros tem a presença de vítima e agressor juntos. Então não há um risco de revitimização aqui. Temos uma possibilidade de usar uma ideia do surrogate circle, círculos com substitutos, quando temos pessoas, vítima e agressor, que gostariam de conversar, um agressor com uma vítima, a vítima com um agressor, mas não entre essas duas pessoas concretamente, porque aqui haveria um risco de revitimização, por exemplo. Então, são círculos parcialmente transformativos, mas eles são interessantes, podem ser uma oportunidade para um diálogo. Então, é muito importante você poder oferecer essa possibilidade também. Em nenhuma dessas possibilidades anteriores há um encontro entre a vítima e o agressor dentro do mesmo processo. Então, nós estamos excluindo aqui o risco de revitimização, estamos excluindo aqui o risco de uma volta de um relacionamento que pode se tornar algo ainda mais agressivo, mais violento. Somente quando a melhor situação para todos for um encontro onde a vítima, o agressor e a sua comunidade estejam juntos, a gente pode pensar num ciclo transformativo. Então, são situações específicas que têm que ser muito bem avaliadas. Tudo isso eu realmente trabalho com muito mais tempo. Aqui eu estou só dando possibilidades de uso. Então, se a gente for pensar aqui na ideia de um contínuo transformativo, esses círculos em amarelo, eles são parcialmente transformativos, mas eles têm um potencial pedagógico e terapêutico interessante, as pessoas saem se sentindo melhor e conhecendo mais sobre si, sobre os outros, sobre o próprio mundo em que estão inseridas. Os círculos em verde, eles são majoritariamente transformativos,
porque eles podem oferecer restabelecimento para as pessoas, reintegração social e comunitária, construção de planos de ação mais protetivos, e etc. E quando a gente tem essa condição de colocar todos juntos, aí sim a gente tem uma transformação mais plena das pessoas e das suas relações, e esse seria um objetivo a ser alcançado. Uma outra possibilidade, aplicações dessa ideia de círculos ou justiça transformativa dentro da educação. Então, a gente pode ter, vocês vejam aqui, a engrenagem maior se refere à construção de comunidade. E a gente tem duas outras engrenagens, que é aprendizagens transversais e gestão transformativa de conflitos. Então, a gente vai envolver funcionários, alunos, pais, famílias, professores, direção, toda a comunidade escolar nessas práticas. O fundamental aqui deveria ser as práticas de prevenção de conflitos, lembrando daquele diagrama da ONU, para estabelecer relacionamentos mais respeitosos, mais empáticos, mais saudáveis, mais harmônicos. A gente tem uma série de possibilidades aqui, não vou abordá-las agora pela dimensão do tempo, mas o grande objetivo aqui é atuar como uma prevenção, fazendo com que as pessoas desenvolvam uma competência, uma capacidade relacional muito maior. Aprendizagem transversais, então você pode educar, ao mesmo tempo que você trabalha conteúdos escolares, as matérias escolares, você trabalha habilidades e competências socioemocionais, sensibilização por uma cultura de paz, educação em valores, liderança positiva e construtiva, direitos humanos universais também. E quando há um conflito já eclodiu, trabalhar nessa ideia também da mediação, da transformação desse conflito. Reinclusão, reintegração do sujeito que foi excluído por um determinado período de tempo, reconstrução de relacionamentos, compreensão mútua e autorresponsabilização, atender casos específicos de bullying, tomada de decisão, e etc. Dar suporte a mudanças comportamentais. Não objetivar uma mudança comportamental, mas auxiliar o sujeito a refletir que uma mudança é necessária e dar suporte para que ele faça essa mudança. Então, criar espaços para esses diálogos transformativos. A Simone de Martini, pelo menos estava aqui na sala antes, ela vai lembrar de uma parceria que houve no programa de Caxias do Sul com o Ministério Público nas escolas, e no final do ano, uma avaliação de que a mesma situação numa escola X virava um BO, virava um processo. E na outra escola era resolvida num diálogo entre o gestor dessa escola, ou o diretor, o orientador educacional, o próprio professor, e a coisa era solucionada ali na sua origem. Então, isso é competência relacional, isso é competência dialógica que o professor coloca em prática para fazer isso. Mas o grande objetivo deveria estar aqui, nessa ideia de construção de uma comunidade mais vamos dizer assim, poderosa. Outra possibilidade é socioeducação. Então, você vai poder usar essas práticas restaurativas, ou, como eu já disse, o objetivo transformativo, em todo o ciclo da socioeducação, né? No meio aberto, no meio fechado, na semi-liberdade, círculos de sentenciamento, círculos com substituto, círculos com vítima ofensor, construir o plano individual de atendimento, círculos familiares, círculos reflexivos, e etc. Uma possibilidade muito grande de utilização, inclusive porque a própria lei vai permitir mais isso, né? Mais práticas nesse sentido. Para finalizar aqui, uma reflexão rápida, que aqui é aplicado à socioeducação, mas isso vale para o adulto também, né? Para o adulto em conflito com a lei também. O grande objetivo de uma medida socioeducativa, ou de uma punição, uma prisão, etc., seria o sujeito sair de um estado de anomia, onde foi cometido ato infracional ou crime, e, durante o processo, desenvolver a sua autonomia, ou a internalização da regra social, que é quando ele consegue cumprir a sua integração social, quando ele pode voltar ao convívio social de uma maneira melhor. A questão aqui nem vou abordar se nós estamos conseguindo realizar isso tanto com a medida socioeducativa quanto com a prisão, se a gente está conseguindo desenvolver a autonomia dos sujeitos, né?
Claro que eu acredito que não. Então, esse é um processo de empoderamento responsável. Essa autonomia, ela leva ao empoderamento com responsabilidade. Em todas as fases, você vai ter um uso da heteronomia maior ou menor. Então, quanto mais próximo de um estado de anomia desse sujeito, mais você vai ter que desaprovar a conduta infracional dele, mais você vai ter que lançar mão de heteronomia, mais o Estado vai ter que dizer como as coisas devem acontecer na vida desse sujeito. Quanto mais esse sujeito vai se empoderando e vai se autorresponsabilizando, menos heteronomia do Estado será necessária, mais o adolescente se autorresponsabiliza e mais ele estará pronto a, de forma autônoma, voltar a conviver na sua sociedade. Então, essas são ideias que apresentadas de uma forma muito rápida e superficial, mas que a gente pode ampliar, e vocês podem pensar, em termos de processos judiciais, não há nenhuma limitação de uso dessas estruturas, dessas ferramentas, e você sempre pode aprimorar a entrega da justiça usando essas ideias de aproximação, de diálogo, de processo justo e de espaços onde as pessoas sejam os verdadeiros protagonistas desses processos. Bom, me perdoem se foi muito corrido, inclusive, e especialmente essa última parte, mas o tempo foi combinado de deixar um tempo aqui para a gente poder trocar algumas perguntas e respostas, né? É aí que a gente aprende melhor. Deixo aqui os meus contatos, aqui tem o meu Instagram, meu Facebook, o meu e-mail e o meu telefone. Fico à disposição de vocês. Quem vocês, se quiserem conversar comigo, qualquer assunto, estou à disposição de vocês. Então, eu te agradeço pela generosidade da tua disposição e disponibilidade para dividir conhecimento e experiência de uma vida, né, com a nossa instituição e conosco. Pelas manifestações dos colegas e as manifestações do público externo também, acredito que essas palavras estão sendo muito bem recebidas e realmente está sendo lançada aqui uma semente que poderá frutificar se for a vontade, né, da instituição. Eu agradeço muito as pessoas que compartilharam, né, durante esse tempo conosco, refletindo, mantendo uma interação aqui no chat. E agora eu queria saber se existe alguma pergunta, algum questionamento. O que eu vi aqui por escrito não tem nenhuma pergunta. E se não houver pergunta, a gente libera o Paulo pelo menos por uns dias, porque daqui a alguns dias ele volta, né? Vai daqui a pouco ocupar uma cadeira cativa aqui no CEAF. E agradecendo então. Hã? Isso é uma honra, né? Com certeza. Bom, pessoal, eu quero registrar assim, que esse momento foi bastante importante, né, para nós que já atuamos há algum tempo nessa caminhada da autocomposição e daqui a pouco nos identificamos, né, com essa autocomposição, em especial com a justiça restaurativa e com a mediação. E ver as pessoas, os colegas e público externo, vejo muitas pessoas aqui de várias cidades onde a gente já passou, já trabalhou, enfim. É muito gratificante a gente perceber que talvez essas ideias, elas possam lançar luz em alguns outros lugares, e se fizer sentido para as pessoas também, né, porque a gente não está aqui para impor um formato de pensamento que é o nosso, né? Isso serve para nós, mas não necessariamente vai servir para todos, né? Então a ideia né, para quem servir, que se junte, né, a nós e vamos buscar, sim, essa capacitação, né, para os colegas que se interessarem. Já existe, assim, toda uma predisposição da nossa subinste, do próprio CEAF, né, para que a gente possa realizar, da corregedoria, pelo que eu vejo aqui também. E então acho que a gente encerra, né, não havendo perguntas.
agradecendo a todos pela presença qualificada, né, pela escuta qualificada, pela disposição do Paulo, e lembrando que na próxima terça-feira, às 10 horas, nós teremos um novo encontro aí com outros colegas. Eu não vou dizer aqui qual é o colega, porque eu realmente eu não lembro, né? A gente programou uma série de 5 encontros e eu não estou lembrada quem é o próximo. Mas vai ser sempre um colega daqui do estado e um colega do outro estado, né? Para trazer as experiências de fora e algumas experiências que nós já temos aqui no estado. Então, da minha parte, um grande abraço a todos. Eu não sei, Paulo, se tu quer falar mais alguma coisa. Fernanda, quero de novo, novamente, né, insistentemente te agradecer por todo esse suporte, né, por todo esse apoio. E, como eu disse, a gente passei no final do curso um videozinho, né, dizendo que a gente fala em português muito obrigado, porque a gente fica vinculado, fica muito obrigado a manter essa relação, esse diálogo, e eu sempre repito isso, né, então fico muito obrigado, você, o Elcio, a Ivana, o Sérgio, a Simone, enfim, o próprio subprocurador Marcelo, enfim, todos vocês, por todo esse apoio, todo esse suporte que vocês têm dado. Os colegas aqui que tiveram no curso, tem várias pessoas aqui que estão assistindo aqui, eu agradeço a todos vocês. E na linha que você falou, Fernanda, para finalizar minha fala, eu vou dizer o seguinte, uma frase do Antoine Saint-Exupéry que diz o seguinte: se você quiser construir um navio, não junte pessoas para coletar madeira. Não dê a elas tarefas de trabalho. Em vez disso, ensine-as a desejar a imensidão do mar. Eu acho que é exatamente o que você falou agora. Quem se sentir convidado a conhecer, a sair desse cais e explorar esse marzão, né? Esse mar infinito que tem aí de possibilidades, sinta-se convidado e vem participar dessa construção. Essa é uma ideia que eu acredito que deva ser mantida, a ideia de uma construção coletiva através do diálogo. E, nesse sentido, podem vocês todos contar comigo sempre. Obrigado. Na verdade, nós já estamos contando contigo e pelas manifestações ali dos colegas do Mediar e de outros colegas também. Nós gostaríamos, né, que esse fosse o início de uma reflexão, mas que a gente não ficasse só na reflexão, que a gente conseguisse traduzir em efeitos concretos, né, com a nossa atuação nas promotorias, com projetos, com programas, com capacitações, né, na instituição, e isso tudo vai depender do interesse dos próprios colegas, né, de haver uma movimentação dos próprios colegas para que seja atendida essa demanda. Então, agradeço a todos pelo carinho e pela presença. Então, até o nosso próximo encontro. Um grande abraço a todos.